Hebreus capítulo 10. Hebreu 10, quem já conhece Hebreus sabe que não é fácil pregar em Hebreus. Hebreu 10, vamos ler a partir a última pregação. Vocês podem ler no YouTube, eu preguei sobre Hebreus 10. Tinha sido, Hebreus 10. Hebreus 12, perdão. 12. Hoje vamos ver Hebreus 10 a partir do versículo 32. Tá? A partir do versículo 32 até o 39. Todos acharam? Vamos lá, então. Diz assim, a minha versão leu sempre aquela mais difícil de entender. Lembrare-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Pai, nessa manhã queremos te dar graça pela oportunidade de poder aprender mais da Tua Palavra. Senhor, te pedimos que coloques um espírito humilde em nós para poder nos edificar como corpo, como igreja, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que não conseguiram vir. Amém. Irmãos, antes de começar a introduzir mais na carta, eu quero que você faça uma pergunta para você essa manhã e que seja sincero, porque é difícil, se eu peso para cada um, me dá um conceito do que é a fé, que não lembrar do versículo não vai saber ou vai se complicar. E a pergunta é, você se considera uma pessoa de fé? Essa pergunta é para você meditar essa semana, essa manhã e a semana inteira. Você se considera uma pessoa que realmente está vivendo pela fé? Se você tem dúvida, irmãos, com a resposta, fique tranquilo. O propósito, o objetivo, essa manhã, de preparar esse sermão, é que você seja edificado, saia daqui realmente entendendo o que é uma pessoa, as atitudes de uma pessoa que vive pela fé. Então, fique atento, irmãos, essa manhã para podermos nos edificar juntos. Amém? Amém. A carta aos Hebreus, irmãos, primeiro e principal, a gente tem que saber que ela foi escrita para judeus cristãos judeus. Isso é muito importante, quando tu lê Hebreus, gente, não minto para vocês, tem tanta citação do Antigo Testamento que eu não sou no Antigo Testamento assim, o melhor, é bem pesadinho para mim. O Felipe é ótimo também, o pastor também, óbvio, mas para mim é meio complexo o Antigo Testamento, tantas leis e tudo. E Hebreus, ele traz muita coisa, muita referência. E sempre que eu estudo Hebreus, né, ele tem, a Bíblia que eu utilizo aqui, ela tem referências. Ela tem uma cruzezinha assim, e ele vai te dando o versículo que está se referindo ao autor. E eu sempre vou para lá atrás e, é complexo. Hebreus, ela foi escrita para pessoas que conheciam a lei. Isso é importante, essa lei, porque vamos entender o que eles estavam passando. Então, esses cristãos judeus, eles corriam um perigo constante, irmãos, de regressar para as tradições judaicas, ou pelo menos estavam tentando que esses cristãos judeus começassem a dar de novo muita ênfase, muita importância nesses ritos judaizantes. Então, aqui essa carta, a gente vê que a ênfase no sacerdócio, a ênfase nos sacrifícios e também a ausência de gentios, de referência a gentios, isso nos mostra e nos confirma que foi escrito para uma comunidade hebraica. Embora eles fossem convertidos, irmãos, é provável que existiam incrédulos dentro dessa comunidade. Na verdade, ninguém aqui pode dizer
com certeza quem é realmente cristão e quem não é. Por isso que a gente se decepciona muitas vezes com pessoas e referências que nós temos e que no final da caminhada, sei lá, histórias trágicas, ou um pastor lá que era muito temente a Deus, no final matou a esposa, os filhos, e acontecem essas coisas e a gente não pode ter certeza quem é. É só Deus que sabe, conhece e vê a sua igreja invisível. Todo mundo concorda com isso? Então, nessa comunidade existia, sim, incrédulos dentro. E aqui, eles estavam enfrentando, como vimos aí, eles enfrentavam no passado perseguições. E o teólogo Mark Arthur, ele faz uma observação muito boa aqui. Ele diz que talvez eles estavam considerando reduzir a Cristo a um mero anjo. E por quê? Porque já tinha se estabelecido uma comunidade, a comunidade Qumran, onde, não sei se foi bem dito, mas é uma palavra assim, Qumran, onde eles tinham se separado, esses judeus, e já estavam adorando os anjos. Aliás, eles chegaram a dizer que o anjo Miguel era superior ao Messias. Então, essa aberração doutrinária, irmãos, que até os dias de hoje existe por aí, irmãos, essa aberração pode ser a causa do porquê o primeiro capítulo, o autor ele faz muita ênfase à superioridade de Cristo em relação aos anjos. E aqui eu falei dos incrédulos. Quando você lê a carta aos Hebreus, eu vou só falar as referências, porque como fica no YouTube, quem quiser estudar, daí fica bom colocar as referências. Eu não vou ler os versículos, não? Mas existem 3 grupos que podem ser identificados, e a gente tem que identificar esses 3 grupos nessa carta aos Hebreus. E o primeiro grupo, os cristãos, era o grupo principal, era formado por aqueles convertidos que sofriam rejeição. Por que sofria rejeição pelos compatriotas? Os mesmos judeus. Eles eram imaturos, esses grupos de cristãos. Eram imaturos, eram tentados a toda hora a querer voltar aqueles ricos judaizantes que não tinham poder espiritual nenhum. Mas também você pode identificar aqui um grupo que são os intelectualmente convencidos, perdão. Intelectualmente convencidos. Quem são esses? É aquele incrédulo, porque não é crédulo, que ele assentou a verdade. Nossa, que palavra boa, que linda, que demais. Já vamos aprofundar um pouco mais em relação a isso. Só que eles não depositaram a fé salvadora em Jesus Cristo. Por isso que eles queriam, de novo, algumas coisinhas. Tá, vamos aceitar Cristo, mas eu preciso disso para salvação, aquilo. E eles não aceitaram a Cristo como Salvador. Aí você pode ver no capítulo 2, versículo 1 e 3, capítulo 6, do 4 ao 6, capítulo 10, do 26 ao 29 e capítulo 12, do 15 ao 17. Você vai ver ali como esses versículos se concentram nesses grupos. E o terceiro grupo era os não convencidos, aqueles incrédulos judaizantes que ouviram a palavra, não, isso é mentira, isso daí não. E não deram bola para o evangelho. E isso daí, esse grupo, você pode ver no capítulo 9. Quando você estuda o capítulo 9, você pode ver como esse capítulo se concentra a esse grupo. Então, esses hebreus, irmãos convertidos, foram perseguidos por sua nova fé, estavam no perigo iminente, irmãos, de abandonar as assembleias e apostatar. Então, prevendo isso, o autor aos Hebreus, ele escreve um discurso exortativo, exortando-os a esses cristãos. Até ele mesmo chama da sua palavra como de exortação no capítulo 13, versículo 22. Então, o objetivo aqui, irmãos, é encorajar a essa igreja, encorajar a confiar no Messias e não na lei. Lembrando-os, como nós vimos aqui, da força que eles tiveram no início da conversão. E também para alertar de que perder a confiança traria juízo. Então, irmãos, diante desse pano de fundo, tomara tenha ficado claro, o que o Espírito nos permite ver é que a estrada, irmãos, que leva para a salvação, ela é trilhada de um jeito, vivendo pela fé, confiando em Deus em tudo, irmãos, e perseverando em fazer a vontade de Deus. Sabe que trilhando pela fé, agora a pergunta que nós temos que fazer no texto é como é que é viver pela fé? Quais são as nossas atitudes que temos que ter para viver pela fé?
E aqui é a palavra que nos trouxe, nesse parágrafo, o autor aos Hebreus. Amém? Primeiro ponto, a gente vai ler o versículo 32 ao 34. Primeiro ponto é que devemos manter viva a nossa esperança nos momentos difíceis. Me acompanha aí, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Vamos ler até aí, até o 34, mas já vamos entrar um pouco mais. Irmãos, houve um tempo em que os eleitores estavam enfrentando obstáculos insuperáveis. Houve um tempo, lembrai-vos, quando eles se tornaram cristãos, eles conheceram o que é ser perseguido, o que é ter saque dos bens. Eles começaram a entender o que é ser suspeito a toda hora. Por quê? Porque eles começaram a andar com um grupo de impopulares, que eram os cristãos. Mas, irmãos, eles enfrentaram com coragem a situação, com honra. Só que agora, diante do perigo de serem arrastados, o autor vai relembrar essa lealdade deles. E aí diz, lembrai-vos. E a palavra grega aqui para lembrai-vos não é simplesmente como nós faríamos, lembras naquele ano. Não, é montar a cena minuciosamente, reconstruir aquela cena. Fecha os olhos, pensa, veja como vocês eram naquela época. Não é simplesmente lembrar. Irmãos, a ideia era que esses irmãos judeus estavam tão perto da salvação, olhassem minuciosamente para trás, irmãos, para eles lembrar o que aprenderam, o que experimentaram no Evangelho, no início da sua conversão. Um paralelo aqui é os Gálatas 3, o Gálatas capítulo 3, aqui é Paulo, né? Estais tão enlouquecidos assim? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, veja aqui, irmãos, algo parecido tinha acontecido com os Gálatas. Eles tinham deixado se influenciar por quê? Pelas tradições judaicas. Então Paulo aqui faz uma pergunta pontual, lembrando-os de quê? Dos sofrimentos que sofreram no início da conversão, quando eram cristãos, né? E o escritor aos Hebreus, o que ele faz? Toma a mesma atitude. Lembra, irmãos, do preço que tu pagou. Lembra o preço que tu pagou pelo Evangelho. Lembrem dessa lealdade que vocês tiveram no começo. Mas aqui é a questão da seguinte pergunta. Mas como é evidenciada essa lealdade ao Evangelho? Como é? Eles foram leal, a gente já sabe. Como é que é agora essa lealdade? Você quer ser leal ao Evangelho? Fale sério, quer ser leal? Então presta atenção, veja como eles eram tão leais ao Evangelho. Versículo 32 diz que eles suportavam grande luta e sofrimento. Muito tempo, irmãos, se passou. Aqui, lembrai-vos, quer dizer que já tinha passado um tempo. Então, muito tempo se passou, irmãos, desde as épocas de sofrimento que passou essa igreja, que estava fixa na memória deles. Quem vai esquecer de um problemão que teve na vida? Ninguém esquece. É mentira. Tu pode até não sentir mais essa dor forte, mas ninguém esquece o quão ruim tu passou. Irmãos, nem tá aqui o exemplo, mas hoje eu tenho umas fotos em casa que quando fizemos o passeio pro aquele dos dinossauros, e até o dia de hoje, quando eu vejo essa foto, eu sinto uma sensação feia, porque quando eu fui lá, foi quando me deu dengue e pneumonia junto. E eu tava muito mal aquele dia, muito. E cada hora que eu vejo a foto, eu falei pra Tati, que louco, é? Como tu ainda, falei, cara, tão mal passei aquele dia, imagina uma coisa pior. Eu nem tinha pesado esse assunto, na verdade, mas imagina. Irmãos, logo que eles receberam a luz, eles começaram a enfrentar coisas boas? Não, hostilidade. No círculo judaico, irmãos, quem era batizado era excomungado da palavra, né? Eles eram tirados, não tinha mais os bens, os direitos como judeus, né? Eles eram até perseguidos.
É triste, né? Hoje, ó, vamos falar sério. Hoje você sai de uma igreja e o irmão não te liga mais. O pastor não te liga mais. Não, tu não, pastor. Eu não é. E se trocar de religião, pior ainda, já era. Sabe que a família faz um X, já era. Tu se muda. Minha mãe, quando passou para evangélica, era católica, é óbvio, críticas, isso. No círculo judaico era pior ainda. Eram perseguidos, espancados, sei lá o que mais. Então não era pouca coisa, irmão, ser cristão naquela época, né? Hoje tão fácil que às vezes eu sou cristão, amanhã não sou mais cristão. Aí mesmo a gente tem escolhe. O autor diz aqui sustentar-se, irmãos. E ontem o pastor trouxe a palavra de sustentar no grego. Por isso que mais o grego. No português, a palavra que tu utilizou ontem era fero, correto? É isso, que é uma palavra, não sei bem aí, vamos já lhe explicar depois, mas que não se referia ao que se refere sustentar-se aqui, só que em português está sustentar lá e sustentar-se aqui. A palavra aqui vocês não vão se esquecer mais. Vocês vão um pouquinho, não vão se esquecer mais. A palavra aqui, se dá meu sorrisinho, já mostra a travessura. Irmãos, a palavra sustentar-se aqui, ela é uma junção de um verbo, meno, que significa permanecer, junto com uma preposição que é hipo, ou rupo, está escrito, mas eu já vi pronunciar hipo, que significa, hipomeno, a palavra significa permanecer além do tempo esperados. E eu tinha um monte de exemplo para você entender o que é, e eu escolhi o melhor de todos, irmãos. Mais um ano tão traumático para os brasileiros, né? Eu sou argentino, vamos ver o meu sotaque. Um ano tão traumático, há 4 anos atrás, vocês se lembram da Copa do Mundo? Então, irmãos, ó, sem trazer nada assim, mas o que é ser hipomeno? Quem que esperava, vocês, sejam sinceros, alguém esperava muito da Argentina no Mundial passado? Ninguém perdeu o primeiro jogo com aquele time que nem tinha classificado, eles, eu não sei como que era, perdeu com o primeiro jogo. Ninguém pensou que eles iam permanecer muito, mas a Argentina é o exemplo do hipomeno. Ele permaneceu além do tempo esperado pelos brasileiros. Bem além. Então, hipomeno, a palavra utilizada aqui é vocês permaneceram muito mais de tempo esperado. Então, sem rancor, nada, vamos continuar então. Então, eles lembravam da intensidade, irmãos, eles lembravam da duração desse período difícil na vida. A fé dele foi testada, irmãos, e sabem que eles se saíram vitoriosos, passando por quê? Humilhações públicas. Versículo 33, ora exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Irmãos, aqui 2 palavras vão descrever o nível de luta. A palavra luta, que vem do grego atletes, de combate na areia. Quem sabe um pouco da história, o que acontecia naqueles combates na arena, né? Na arena, entendeu? E o espetáculo aqui, que é de teatrismo, que era trazer ao palco, mas não trazer ao palco como uma coisa boa, senão para expor ao ridículo, como é que é a palavra zombar, né? A palavra tá dita? Zombaria. Isso. Era para colocar a pessoa para o desprezo. Isso que era a palavra aí utilizada como espetáculo. Ora exposto como espetáculo para ser ridicularizados. Então, irmãos, por que eles passavam tudo isso? Porque agora eles eram forasteiros, né? Desprovidos de proteção legal. Para eles, fazia sentido o que o pastor hoje leu acerca das bem-aventuranças de Jesus, que serão perseguidos por causa da justiça. Para eles fazia sentido. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem. Fazia sentido. E como se fosse pouco, irmãos, o sofrimento que eles estavam passando, outra evidência da lealdade que eles tinham ao evangelho é que suportavam sofrimentos pelo amor ao próximo. Versículo 33, ainda na continuação. Ora, lembra, ora sendo exposto ao ridículo, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Irmãos, eles se tornaram coparticipantes, e a palavra aqui ela é importantíssima, koinonos, ou seja, ficar lado a lado com aquele que sofria as mesmas coisas. Irmãos, eles demonstravam o amor ao Cristo
como cristãos, os companheiros que enfrentavam maltratos, perseguição, escassez. Irmão, que seria louco assim, de querer sofrer de novo mesmo? Alguém aqui gostaria de passar pelo mesmo sofrimento? Você já tem um sofrimento grande, gostaria de passar de novo? Ninguém! Ninguém gostaria de passar de novo pelo mesmo sofrimento. O natural do corpo da pessoa é cair fora, fugir. Isso que seria o natural. Que seria louco, para se arriscar de novo. Existe uma frase na Argentina que também está aqui, né? Que eu não sei bem como é. Que é que se queima com leite, vê a vaca e chora. Nós, qualquer coisinha próximo a um trauma, não ficando com um trauma psicológico essa igreja para querer passar os mesmos sofrimentos. Irmãos, isso acontecia nos tempos passados, hoje não acontece. Mentira. É mentira, hoje acontece ainda assim. Não acontece com você, porque você está num país que está tranquilo, por enquanto. Mas, irmãos, em regiões da Nigéria, regiões como, por exemplo, Platel, eu trouxe só esse exemplo, cristãos frequentemente, eles são atacados por extremistas. Frequentemente, eles são queimados, as casas, vilarejos, pegam as crianças, matam elas, acontece, você pode até dar uma pesquisada e tu vai ver que acontece, irmãos. Recentemente, há um tempinho, acho que foi o ano passado, hein? Teve uma história de um pastor nigeriano, onde o vilarejo dele foi queimado. Foi queimado e ele decidiu ficar, não quis fugir para o sul, e ele quis ficar dormindo com os membros, com os refugiados, no chão, não tinha lugar aonde, ele ficou, e sabe o que ele diz? Se eu for embora, olha as palavras, quem vai orar com as viúvas? Se eu for embora, quem vai lembrar os órfãos? Que Deus ainda é Pai. Irmãos, isso é ser coinonos. Ficar lado a lado nos piores momentos. Só que é difícil para nós viver isso, porque não acontece com nós nessas situações de morte, de vida e morte. E vamos arriscar a própria vida para não deixar o irmão sofrer sozinho. É até esse ponto. Às vezes nem precisamos arriscar nossas vidas para ele não sofrer. E ainda assim, às vezes é difícil a gente fazer isso. É suportar a aflição por amor aos eleitos, como diz Paulo a Timóteo, Jesus Cristo, pelo qual sofro ao ponto de ser preso como criminoso. Por esse motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Segundo Timóteo, isso. O quanto, irmãos, eu estou disposto a sofrer pelo meu irmão vai demonstrar quanto realmente eu amo a Cristo. Eles acreditavam tanto, irmãos, na promessa que está no versículo 34, que eles ajudavam até as pessoas que eram botadas na cadeia, os encarcerados. Versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos nossos bens. Irmãos, naquela época o prisioneiro recebia coisas se amigos ou família levavam. Não é como hoje que no Natal, vocês podem ver até um vídeo no YouTube, os presos com celular fora das, não é jaulas, é celas, isso, fora, com celular, ligando para a família, no maior conforto. Não era assim não, irmãos. Parentes, amigos, igreja tinha que levar comida, vestimenta e coisas para eles. E sabe o que? Hoje não acontece isso. Mentira novamente. Estou mentindo demais, né? Sabe por que eu falo isso? Porque existem pessoas ignorantes, no sentido de que não conhecem, mas ainda acontecem essas coisas, irmãos. Na Coreia do Norte, irmãos, campos aí de trabalhos forçados. O Estado ele não alimenta propositalmente os cristãos, irmãos. E se a igreja subterrânea ou a família não suborna, os guardas já era para o cristão. E a gente, quando teve a pandemia, nossa, não se junte porque vai contra a lei. Os caras estão subornando, suborno é pecado. Irmãos, chega de ser ignorantes. Chega. O evangelho vai continuar, ele vai continuar, mas me lembra aquela polêmica, não abre. Tudo bem, uma semana, um mês, tudo bem, mas cristãos que se aproveitaram da pandemia não queriam vir mais. E é verdade, não podemos ser mentirosos e ocultar essas coisas, né? Irmãos, os hebreus eles faziam exatamente isso, sustentavam a vida dos outros enquanto
a deles estava em risco novamente. Então, além de tirar do bolso para ajudar os outros, a terceira evidência da lealdade do evangelho, sabe qual era? Que eles suportavam com alegria, não era simplesmente aceitar o pepino, era suportar com alegria as perdas materiais. E a pergunta aqui, irmãos, é: por que aceitar com alegria? Simplesmente não seria, tá, eu aceito que não tem outro jeito. Não, eles aceitavam com alegria, e vamos ver por que essa alegria nascia neles. Não tem lógica, irmãos, não tem lógica ficar alegre quando alguém perde as coisas, não tem lógica. Na lógica humana natural, na lógica secular, mas vocês vão ver que tem lógica no mundo cristão. Você ficaria feliz se hoje tudo é tirado de você? É assim, o simples fato, irmãos, de vir um governo, sem entrar em coisas políticas, mas vir e te obrigar a tirar coisas de você para dar para os outros sem seu consentimento, sem a verdadeira generosidade, que a gente tem que ser generoso, mas não te deixa com raiva isso? Saiba que isso estava acontecendo um tempo atrás na Argentina. Empresas, o governo anterior queria tirar coisas dele para dar para os pobres. Contei um exemplo uma vez, um empresário que tinha fazenda, ovos, tudo, eles queriam obrigar, tem até hoje o vídeo aquele, a dar não sei quantos ovos por semana para as favelas. Porque as favelas davam voto. Ele diz, não, eu prefiro tacar fogo na empresa, mas eu não vou dar nada. Irmãos, isso acontecia, só isso já te deixa com raiva. Essa história mexe com nossos sentimentos de justiça, irmãos. É injusto quando tiram de mim para dar para os outros, os governantes guardam dinheiro nas paredes, que daqui a pouco vão fazer um documentário sobre isso. Aquela mesma que dizia para os empresários entregar as suas coisas, enchia as paredes de dinheiro e já acharam um monte de casa com dólar dentro das paredes. Então, irmãos, isso já te deixa com raiva. Agora, irmãos, o que dizer do cristão que nunca viu a Cristo? Sofrer esse ponto de matar as tuas famílias, ser comido pelos animais na tua frente, só porque tu crê em Cristo que tu nunca viu, porque esses cristãos aqui nunca viram a Cristo. Eles ouviram de que tem pessoas que dizem que viram a Jesus, ou que foram lá no quinto dos infernos, pegar um bronzeado. Irmãos, todos esses sofrimentos vieram, sabem por quê? Por que vieram os sofrimentos, irmãos? Aqui vem outra questão que não vou aprofundar porque tem outras pregações sobre isso. Mas por que vieram os problemas e as perseguições? Porque foram iluminados, irmãos. Por isso que não acredite quando vem um pastor a falar que se você conhece a Cristo, você vai ganhar uma casa, um carro, vai estar tudo certo. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. Só lê a Bíblia que você vai entender que é mentira. Não que Deus não possa te prosperar, tá? Vou aclarar. Mas não é a base do evangelho isso, ó, vamos tomar por base, a base é a perseguição depois de ser iluminados. Não é ganhar coisas. Amém? Estão recordando aí? Então a pergunta permanece, irmãos, o que motivou eles a suportar? Por que ficaram tão alegres, irmãos? E a resposta está aí. Continuando o versículo, eles sabiam que eles esperavam um patrimônio melhor e durável. E isso era a motivação deles. Eles criam nas palavras que foi dita antes em Hebreus 9, que diz, ele é o mediador para que recebam a herança eterna que foi prometida. Os cristãos hebreus, irmãos, não se importavam de perder os bens e até ficavam alegres porque sabiam que tinham uma herança eterna. Amém. Tanto os judeus, irmãos, como cristãos, eles ensinavam dessa recompensa pela perseverança, que abandonar a riqueza por algo maior era um princípio conhecido, irmãos. Nós vamos ver em Hebreus 11, por exemplo, que se referindo a Moisés, que diz assim, por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Simon Kinsmaker vai dizer que eles obedeceram às palavras de Jesus a Mateus 6, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Eles estavam vivendo ao pé da letra das palavras. Então eles entregaram as suas propriedades com alegria, porque seus tesouros já
eles entendiam que não era aqui, era lá, como nós devemos entender. Só que quando temos perdas, irmãos, é difícil, é? Quando temos perdas, irmãos, se você não tem convicção de que dessa coroa, dessa herança eterna, se você não tem convicção, irmãos, como aguentar o sofrimento? Não tem como, irmãos, não tem como aguentar as pancadas dessa vida, irmãos, se não acredito na promessa de uma vida eterna. Não tem como, irmãos. E eles tinham certeza dessa herança. Você tem certeza, realmente? A perseverança aqui, Hipomeno, e a caridade deles era muito forte quando os problemas vieram. Eles se iluminaram, viram os problemas a partir daí, só pancada, 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 mas ele era Hipomeno, eles eram, tinha caridade, caritativos. Só que, ao que parece aqui, irmãos, agora em um tempo relativamente de paz, eles tinham se esfriado. Parece tudo o contrário. Na pressão eu sou bom, na paz eu sou ruim, se esfria a fé. Eu que nos mostra o versículo aí, por isso que o autor aqui os exorta, no capítulo 13, lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês estivessem presos também. Irmãos, quando se treina um atleta, a Bíblia coloca muito analogias de atletismo, de corrida. Ele coloca bastante e aqui também vem colocar no Hebreus. Irmãos, quando tu treina um atleta, eu sou personal trainer, mas quem não sabe, e quando tu treina um atleta, nunca treinou um olímpico, mas já treinei atletas que se preparam para 340 quilômetros na bicicleta, e não é pouca coisa. É difícil conciliar treinos com esse tipo de pessoa, porque todo mundo só sabe treinar, pegar ferro e fazer assim. Mas não é simples. E o treino é puxado, por um atleta é pior. Gente, que eu que falo para os alunos, tu pode se preparar o máximo que puder, mas quem chega nas Olimpíadas não é só preparo, ele também tem muito a ver com genética, porque o nível é muito alto lá. Mas quando tu treina um atleta, irmãos, eles passam por grande luta e sofrimento. Passam. Por quê? Porque existe um foco na meta. Eles são submetidos a treinamentos forçados, treinamentos puxados, treinamentos que às vezes o cansaço é tanto que as defesas baixam, adoecem e tem que voltar a recuperar. Dietas, quem aguenta uma dieta aqui? Eu vendo para vocês, é difícil as dietas, eu sei, para mim também, sou louco pelo doce, dou aqueles... É difícil, é bom, a pessoa que quer ser atleta tem que abrir mão de um monte de coisa. É difícil, não é fácil. É complicado, eu trabalho com isso e acho que parou o microfone. Então, se a nossa vida, irmãos, agora voltando para você cristão, tá? Quantos apóstolos colocam essa analogia de atletismo? E aqui vem para você, se a sua vida consiste só na vida da rotina do dia a dia, irmãos, você facilmente pode ser arrastado pela correnteza. Não é aquela vida chata do dia que ainda, esqueci de orar hoje, esqueci de falar com Deus, de meditar, de estudar sua palavra. Aquela vida que você sabe no coração que é fraca. Uma vida cristã fraca. Corre o risco, irmãos. Mas vamos entender por quê, para não dar a entender de que a salvação se perde. Relaxa. Então, irmãos, a vida cristã ela tem que ser vivida com intensidade e esforço. E isso mostra esses exemplos que os autores colocam de atletismo. Existe a intensidade e o esforço da nossa parte. Mas, ao que parece, irmãos, esses destinatários passaram de ter pressão e, como não terem mais pressão, o que começou a diminuir? Parece que tinha diminuído a fé deles. Então, irmãos, segundo ponto, que é um pouco mais curto, além de termos que manter viva a nossa esperança nos momentos difíceis, devemos nos manter fortes nos momentos de paz. A pergunta que fica é, por que eles nos momentos difíceis conseguiram se manter firmes? Só que agora que está tudo em paz, parece que não. Por quê? Porque ao que parece que o tempo tinha passado, esses momentos de paz, vamos dizer, de paz e segurança, estava trazendo problemas. Por quê? Porque a ousadia em confessar a fé, ela caiu de Jesus. Quando você é pressionado e a vida te pressiona,
Você a toda hora confessa o nome de Deus, Jesus, e vai aos pés dele. Só que quando a pressão acaba, aí que você deveria repomer, continuar repomer. Mas não, pelo contrário, isso acontece com nós, com todos ateus, eu passei por isso, todo mundo passa, irmãos. Aí vem o alerta. Então, irmãos, será que por não estarem exercitando esse dom da confiança, estão ao ponto de descartá-lo? Porque como diz a fé cristã, irmãos, a fé, ela deve ser confessada ousadamente. Quando vier circunstâncias difíceis, o cristão põe a fé em Deus, só que quando vier circunstâncias de paz, aí parece que a fé hesita, declina. E o que o autor diz assim, porque diz versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande perdão. E aqui, irmãos, só para ficar atento, não é que eles tinham abandonado ainda, sino que ele está dizendo, nem pensem em fazer isso, não tinha abandonado. Senão que não pensem em fazer isso. Na continuação do versículo, irmãos, mais uma vez aqui aparece a palavra hipomeno, porque necessitais de perseverança. Então, assim como eles precisavam, como você cristão precisa de ser hipomeno quando vem as dificuldades, você precisa ser hipomeno quando está tudo em paz. Irmãos, quando a vida está tranquila em casa, não pode hesitar a fé. Não pode. Cuidado. Cuidado. E aqui, irmãos, eu faço uma pergunta. A falta de perseverança que diz aqui, porque agora precisar de perseverança diz, o que prova isso em nós? Por quê? Porque temos alguns grupos teológicos que vão dizer que aqui se perde a salvação, mas eu quero acreditar que você acredita que a salvação não se perde. Porque o próprio Jesus diz que ninguém nos pode separar do amor de Deus. Ninguém. Ele diz que nenhuma ovelha de Cristo pode ser tirada. Então não pense que se eu sou salvo, eu tenho mais força que Deus, então eu agora não sou salvo mais e perco essa salvação. Não vou entrar nessa parte muito profunda, mas tem que trazer o alerta, porque esse versículo foi utilizado de forma errada. E aqui a falta de perseverança, simplesmente, irmãos, prova que a pessoa não tinha a fé salvadora. Quem não perseverou é porque não tinha a fé salvadora. E sabe que prova isso? A parábola do semeador, onde diz que a semente jogada, que criava raízes e fruto, estava tudo certo. Agora existia um grupo aí que criava raízes para morria. Então, irmãos, quando ele escreve aqui a expressão em fazer a vontade de Deus, ele aqui imediatamente está lembrando o uso de Cristo, da obediência de Cristo que veio para fazer a vontade de Deus. No mesmo capítulo ele já fala antes. Então, fazer a vontade de Deus aqui é trazer à memória isso. Como Cristo fez a vontade de Deus, que ele veio para fazer a vontade somente de Deus e para prazer o Pai. E a ordem do autor é clara, irmãos. Você primeiro dele fazer a vontade de Deus, que depois alcançará a promessa. E não estou me referindo pelo seu esforço, tá? Já vamos entrar um pouquinho mais nesse sentido. Só que para fazer a vontade de Deus, irmãos, é necessário hipomeno. É necessário. O versículo diz assim, com efeito, tem necessidade de perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Talvez, irmãos, a vontade de Deus, tão procurada com muitos cristãos em quase todas as coisinhas, a vontade de Deus, será que hoje é para comprar uma pizza e quebrar a dieta? Às vezes exageramos, parece piada, mas exageramos e viramos místico. A vontade de Deus, o maior exemplo, Cristo veio a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Talvez nessa vontade de Deus seja que você sofra, seja aquele povo que morre queimado, que vê seus filhos mortos. Pode ser que na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, a igreja sofreu por muito tempo, você sabe? E não podem dizer que não é a vontade de Deus que tenha passado por essa pressão. Lembre que existe uma promessa muito mais grandiosa, então não fique com esse mundo só. Porque você se limita e coloca um Deus malvado. Mas não é assim. Nunca pense que Deus é malvado, nunca. Irmãos, talvez seja que soframos, minha mãe, então, temente a Deus, sofreu com um câncer de língua horroroso, morreu lá, ficou magra, uma mulher que sempre foi mais robustinha assim, morreu com 30 e poucos quilos. Eu cheguei lá e fiquei muito mal, não minto para vocês, eu fiquei mal muitos meses.
Por quê? É aquela pergunta, por quê? Mas a Bíblia nos mostra que problemas existirão, mas quando vier nosso Deus vão acabar. Isso que é o mais lindo que nós amamos, temos para cá, para esse momento, irmãos. Irmãos, só que depois de você suportar com alegria, irmãos, com gratidão nossos sofrimentos, irmãos, a vontade de Deus é que alcançaremos a promessa. Quando ele escreve aqui, alcanceis a promessa, ele se refere ao perdão dos pecados, mas especificamente à completa salvação de Cristo. E a promessa que vemos do começo até o final da Bíblia, irmãos, de tal maneira Deus ao mundo, que entregou seu Filho, para que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A grande promessa é a vida eterna, que está escrita aqui. O galardão aqui é essa vida que eu vou ter incrível. Pare de você querer achar um galardão para querer ficar alguma casa mais bonita que o irmão lá no céu. A exortação, irmãos, é para seguir a Cristo, que ele foi fiel até a morte, portanto, obedientemente aos seus mandamentos, irmãos. Veja, irmãos, não estou dizendo que você alcançará a promessa, em que sentido? Em que você vai conquistar por o seu esforço a salvação. Não é isso, não se conquista a salvação, irmãos. A salvação, ela é confirmada pela perseverança do crente. Crente que persevera é porque realmente é crente. Ou ser rico ou menos, né? Vou permanecer para poder ganhar. Não, eu permaneço porque isso está confirmando que eu já ganhei a salvação. Só que todo mundo ganha a salvação, mas quem está usufruindo da salvação agora completamente? Aí, não, relaxe. Por isso que você sofre ainda. Mas tudo isso acabará, irmãos, e temos que trazer a lembrança para nos animar nesse mundo desastroso, irmãos. A confiança, irmãos, ela é uma virtude. Você precisa confiar na promessa e é uma virtude cristã a confiança. Devemos cultivar entre nós a confiança, a ripomena, a perseverança, a certeza dessa consumação do reino nessa vida triunfal de Cristo, irmãos. E esses são os recursos que dispomos hoje para não retroceder. Por isso que ele traz a lembrança. Lembre-se de Apocalipse, seja fiel até a morte, te darei a coroa da vida. A promessa de Deus, ela não é quebrantável, ela é inquebrável, irmãos, inquebrantável, inquebrável. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Cara, nós confiar a peça para Deus, porque até Ele te dá confiança. Confie, irmãos, é uma virtude nossa. É por isso que além de manter a esperança vire firme nos momentos difíceis, se manter forte nos momentos de paz, irmãos, devemos lembrar-nos constantemente do fim. E não do fim como fala tudo de apocalíptico e aqueles filmes. Não nesse sentido, irmãos. Para nos dar ânimo que o autor, para eles, para nós também, ele utiliza uma profecia de Abacuque, mas ele aplica diretamente para Jesus Cristo. A mensagem é simples, aqui 37, 38 e 39 para terminar. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição, somos tanto da fé para a conservação da alma. Irmãos, aquele que vem virá e não tardará, e isso era um consolo para aqueles que estavam sofrendo novamente. Isso era um consolo, era como Deus dizendo, relaxem, irmãos, filhos, irmãos, parece que está demorando, mas aguarde um pouco, ele está vindo. Só que ainda nessa espera, irmãos, tem uma ordem para nós também. Até ele chegar, tem uma ordem. O meu justo viverá pela fé. E o que significa a prática, irmãos? Que nós não vivemos a fé pelo que está nos noticiado, a fé por qual partido político sou. Não vivemos pelo tamanho de nossos problemas, irmãos. Não vivemos. Nós vivemos aguardando o tempo de Deus. Nós cristãos, irmãos, temos que viver na confiança de que a promessa vai se cumprir. Mas aqui fica um alerta. Se ele retroceder, a minha alma não traz prazer nele. Aí daí eu te peguei os coscas. Que não permaneceram, olha aí, ó. Se ele retroceder, perde a salvação. Quem são esses que retrocedem aqui, irmãos? Vejam, são aqueles que foram eliminados,
depois conheceram a verdade, foram expostos à verdade, foram até batizados, participaram da ceia do Senhor, só que no final eles deram as costas para Deus. Quantos conhecemos assim na vida, de que se batizaram e depois nunca mais nada com Deus? Ele tem um primo que aconteceu isso, só porque Deus não deu coisa para ele. Não durou acho que nem um mês. Tadinha, minha mãe estava feliz porque se batizou, meu primo, mas nada, e hoje até fala mal de Deus. Irmãos, essas simbologias realmente elas não pense que quando entrou na água, pá, entrou o Espírito. Não, a conversão acontece realmente antes. Mas é como diz, a gente coloca essas coisas para dizer quem é salvo e quem não sabe quem é salvo. Irmãos, por isso que Jesus diz: muitos me chamarão de Senhor, Senhor, mas eu não os conhecerei. Por quê? Porque muitos chamaram de Senhor, muitos vêm na igreja, mas vivem uma vida que às vezes é cristão e às vezes não é cristão. E acontece aqui, irmãos, de nós, e vem um alerta para você. Se toque, se ligue. E silêncio. Só que aqui, irmãos, no versículo 39, um mas lindo, pastoral aí para nos aliviar. E diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Tem uma parte para não esquecer em João, na carta de João, que diz: eles saíram do nosso meio porque não eram do nosso meio. Então imagina, eles estavam ali, ou seja, eles estavam na parte da comunidade, mas saíram e depois que nunca foram realmente. Irmãos, nós não somos covardes espirituais, amém? Nós somos da fé. Você é uma pessoa cristã de fé. E qual é o prêmio dessa fé? A preservação da alma. Quem volta para trás, perde a alma. Quem persevera, salva a alma. O problema todos temos, irmãos, todos. Nenhum tente achar que meu problema é maior que do outro, porque às vezes eu sou mais fraco. Eu, uma coisinha assim, eu faço um problemão gigante, às vezes eu olho para trás e falo, cara, como ela não se preocupa? E a preocupação dela não é que não se preocupa, só que ela não é atingida tanto quanto eu. É assim alguns, mas todos temos problemas, irmãos. Só que existe uma diferença, a motivação. O mundo, ele sofre sem esperança. Você sofre com esperança de uma coroa. Você sofre porque sabe que ganhou uma promessa linda demais de uma herança eterna. Então isso tem que te motivar, deixar alegre. Se você perder as coisas, encontre alegria nessas palavras. Lembre-se, irmãos, todos os odiarão por minha causa, diz Jesus, mas quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Jamais, irmãos, permita que o medo te faça recuar. O final da caminhada é importantíssimo, irmãos. Só atleta que cruza a linha de chegada realmente vai receber a medalha. Quero que você fique bem, preste atenção, vou concluir agora. Dê uma esticadinha. Irmãos, vimos agora que pessoas cristãs estavam passando por momentos ruins a partir do momento que disseram: eu aceito Jesus Cristo. No momento que foram batizados, problemas vieram, e o mesmo pode ter acontecido com você. O mesmo pode acontecer com nós, porque vivemos em uma sociedade, irmãos, que cada vez mais se levanta contra os princípios de Deus. E isso nos persegue sim, irmãos. Nós podemos ser cristãos sinceros, comprometidos, irmãos, mas ainda assim ser expostos como espetáculos, sermos ridicularizados, irmãos, a crítica e muitas vezes pela família, a própria família. Outras vezes sofremos pelo simples fato que esse mundo é um vale de lágrimas mesmo. E sofremos porque sofremos nosso irmão. Mas, irmãos, lembre, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus não existe. Não pense que sua promessa é fraca, irmãos. Nunca. Pelo contrário, irmãos, o nosso Deus permite essas coisas para te ensinar o valor do patrimônio maior e durável que Ele preparou para você, irmãos, para você desapegar das coisas terrenas. Deseje, irmãos, almeje estar com Deus, com Cristo na eternidade. Faça um exercício lindo que eu faço muitas vezes à noite. Imagine você já voltando, Deus, como será? Abra essa imaginação para você, como será lindo estar lá, e você vai ver que começa a sentir bem. Saiba, e o que você imaginar é infinita vezes melhor. É um exercício muito bom isso. Não desanime nesses momentos ruins.
Fique atento quando momentos de paz vierem, quando você está parando já de se inclinar a Deus. Persevere, para que, havendo feito a vontade de Deus, irmão, possa alcançar a promessa. Se uma pessoa que sem Cristo, irmão, só por ter uma boa razão, ele aguenta um monte de pancada, quando mais nós que temos uma promessa de vida eterna? Siga o caminho de fé em Jesus Cristo, porque é altamente compensador, ainda que vier problemas, seja hipomeno. Cultivemos entre nós a confiança quando vimos os irmãos perdendo a confiança. Cultivemos a perseverança, continua. Vai, irmão, não para. Levemos a palavra para ele. Mas também, irmãos, tenha certeza que o nosso noivo virá para se casar com a noiva inteira. E não vai ser até que a morte nos separe. Vai ser pela eternidade, até que o fim, o casamento perfeito, né? Os recursos que temos, irmão, para não retroceder, são esses, irmãos. Confie, persevere nele, na vinda de Cristo. Porque um fato é que quando você caminha pela fé, irmãos, você vai ser enchido de esperança. Mas precisa caminhar na fé. Não seja nos que retrocedem. Seja daqueles que não retrocedem e que avante continuam para a fé de nós. E que eu finalizar com essa frase aqui. Confie em Deus em tudo. Persevere em fazer a sua vontade, você estará vivendo pela fé. Quando isso acontecer, irmãos, olhe para os seus pés e você verá, estará trilhando aquela estrada que te leva para a salvação. Amém? Que tenha uma semana abençoada com sua família. Amém? Amém.